Voltei direto da Bahia para mais um vídeo, ainda repercutindo de certa forma o Grenal, mas não especificamente o Grenal. Tem um fato que ocorreu, ou melhor, que não ocorreu no Grenal, que é digno de nota. D'Alessandro. Por que eu estou falando do D'Alessandro num canal em que se fala de Grêmio? Porque neste caso tem tudo a ver, tem tudo a ver. O D'Alessandro tem 40 anos de idade. O Inter contrata ele já não é nem numa descendente mais da carreira, é no fim, na raspa do tacho da carreira dele. Para quê? Um contrato de 3 meses, se eu não me engano, com um salário, como é que é a palavra que usaram na época? Um salário simbólico. Assim, o Inter não está pensando no D'Alessandro para agregar tecnicamente a temporada de 2022. Até porque é um contrato curto, acho que se encerra depois do Gauchão ou algo perto disso. Por quê? Vamos pensar, é simples. Por que o Inter contratou o D'Alessandro? Para quê? Por quê? Eu já fiz um vídeo alertando sobre isso há um tempo atrás, só que agora nós temos o desfecho. O Inter contratou o D'Alessandro. Até então, a primeira parte não diz respeito ao Grêmio. O Inter contratou o D'Alessandro para se despedir do seu ídolo. É um cara que está em fim de carreira, né? Talvez até fique no próprio Inter, como é que se diz, assumindo uma outra função fora das 4 linhas ali, de executivo, de diretor de alguma coisa, não sei, mas ele vai se aposentar do futebol como jogador e o Inter, até porque ele sai do Inter, se eu não me engano, na pandemia ali, né, sem torcida e tal, aí o Inter quis fazer uma despedida mais digna para ele, com estádio cheio, com festa e tudo mais. Até aí, cara, é problema do Inter, não tem nada a ver com o Grêmio. Mas, é óbvio que esse contrato curto, que se encerra quase junto com o Gauchão, é um contrato para se despedir ganhando o Gauchão, ganhando do Grêmio. O Inter e o D'Alessandro olharam para essa oportunidade, né, de ver um Grêmio devastado, um Grêmio na Série B, e pensaram, cara, essa é a oportunidade de ouro para o D'Alessandro se despedir da torcida colorada. Eles queriam, eles planejaram, eles sonharam com o D'Alessandro, seja na Arena, seja no Beira-Rio, eliminando o Grêmio, ou melhor ainda, sendo campeão em cima do Grêmio, erguendo caixãozinho de Série B, fazendo festinha com a torcida, fazendo binóculo, fazendo sei lá o que, as estripulias que o D'Alessandro sempre fez, né? Diga-se de passagem, até vi o tweet de alguém mais cedo hoje, que, né, até a valsa do Sacha, lembra que era tudo festa? Tudo era corneta no Rio Grande do Sul, era debutante, era não sei o que. Aí o Grêmio começou a atropelar o Inter nos últimos anos, né? Uma soberania bizarra no estado. E o Grêmio eliminou o Inter nos últimos 6 mata-matas em que os dois se encontraram, né? E a partir disso, aí a corneta começou a ser vista pela imprensa como algo, que pode gerar violência. Coitados, vamos pegar mais leve. Parem com isso. Será que o problema é em quem faz a brincadeira saudável ou é em quem não aceita? Fica aí uma reflexão aí, né, dentro de um parênteses neste vídeo. Mas, voltando ao D'Alessandro, era essa a ideia deles. E eu tenho até um sentimento de que quando Grêmio e Inter não conseguem, por incompetência de ambos, né, não conseguem se encontrar numa final de Gauchão, né, acho que eles pensaram que iam ficar em primeiro e segundo, e aí só se encontravam numa eventual final. Mas como ficaram em segundo e terceiro, se não me engano, né, segundo e terceiro, já foi na semifinal. Eu já acho que ali já rolou uma tristezinha pro D'Alessandro, porque não seria um grande finale tão esplendoroso, né, sendo campeão em cima do Grêmio, tirando um jejum do Inter, até mesmo de gauchão, até mesmo de estadual, né, que é uma coisa que a gente nem conta para falar de jejum, mas no caso do Inter, nem isso eles estão ganhando há um bom tempo. Tô numa Mata Atlântica aqui, talvez esteja rolando um barulho aí da rua, de algum bicho, mas é do jogo. Então, ali já deve ter sido uma água no chope deles, os dois se encontraram na semifinal, porque não seria
essa despedida contra o Grêmio com títulos, mas ele ainda poderia eliminar o Grêmio e depois se despedir com títulos, né, em episódios diferentes. Pois simplesmente, cara, isso a gente tem que falar, tem que ser exaltado, porque eles poderiam estar pisando na nossa cabeça agora e seria histórico para eles, né, para a rivalidade Grenal. Seria histórico do Alessandro voltar, um dos maiores ídolos dos caras, e não sei o que, e aí pisar na cabeça do Grêmio e, enfim, se despedir em grande estilo. E a gente ia tentar se defender, dizendo que, mas é porque o Maicon não estava mais aqui, porque quando o Maicon estava, ele perdeu a chave do Grenal, e não sei o que, ia ficar essa narrativa, mas o fato é que eles realmente teriam uma página interessante aí da história para contar e para viver. Nada disso aconteceu. O Grêmio toca 3 no Inter em pleno Beira-Rio, e esse foi o grande jogo, né, do ano do Grêmio até agora. O D'Alessandro sequer entra em campo para não manchar a sua passagem pelo Inter em Grenais, né, o seu último Grenal não ficar marcado como uma goleada dentro de casa. É nítido isso. Se o Inter estivesse tocando 3-0, o D'Alessandro entraria com certeza no finalzinho para tirar uma onda, para botar no currículo, para se despedir, para aplaudir a torcida, para chorar, para fazer qualquer coisa, para erguer caixãozinho no final. Mas ali já foi uma tunda em que a gente evitou que isso acontecesse. Eles ficaram constrangidos de botar o D'Alessandro não entrou em campo, né? E sobretudo no Grenal da Arena, aí já entra a polêmica. Será que tinha problema no quadril? Será que realmente, né, não podia ter jogado? Eu não sei, né, que tipo de lesão o D'Alessandro alega ter sentido. Não sei que tipo de lesão exatamente também o Kahneman tinha, né, que teve que fazer uma cirurgia. Mas o que eu sei como leigo é que o Kahneman jogou mais de ano com problema no quadril, colocando injeção de não sei o que e fazendo uma força para tentar salvar o Grêmio e jogando com esse probleminha no quadril. O D'Alessandro não, né? Não foi possível relacionar ele para a partida, talvez também, talvez por uma lesão, que realmente não tem discussão, mas talvez essa eventual lesão tenha sido bem conveniente para um cara que também não queria ser eliminado pelo Grêmio no seu último Grenal, ainda que no banco, né? Ainda que no banco tá na súmula. Então essa história ficou bem estranha, e eu tenho quase certeza que se fosse 3-0 pro Inter no primeiro jogo, o D'Alessandro, mesmo se tivesse com o quadril em pedacinhos, ele seria relacionado e talvez até entrasse no Grenal da Arena no último minuto de jogo, só para fazer uma corneta com alguém, só para provocar algum jogador, só para fazer assim para a torcida, né? Coisa que o Ferreira fez e o Voaden achou que era para expulsão, vibrar com o lance e fazer assim para a torcida, né? O D'Alessandro entraria só para fazer isso e para erguer caixãozinho no final da partida e para chorar e contar uma história bonita, não sei o que, o último Grenal dele. Cara, eu tenho certeza, o quadril dele poderia estar dilacerado, isso aconteceria, né? Porém, não foi nem relacionado, e isso a gente tem que exaltar, porque isso, não que isso seja uma grande corneta que o Grêmio ganha para si, né? Nossa, tiramos o D'Alessandro, não, mas o Grêmio evitou uma grande corneta contra si. O Grêmio evitou um episódio que seria sim relevante para os colorados, e o 3-0 simplesmente rasgou, incinerou os planos deles, Inter e D'Alessandro. E os planos deles, por isso que eu estou falando disso tudo, os planos deles, nos planos deles constava debochar do Grêmio, né, pisar na cabeça do Grêmio, e fazia parte de todo esse combo de gran finale. Como é que se diz? Perdi a palavra, né? Bem debochar assim, mas né, espizinhar, sei lá qual é, não é bem essa palavra, mas constava nos planos dele essa parte aí, né, da despedida de D'Alessandro, que não ocorreu graças à tunda que eles levaram no Beira-Rio. Então,
grande dia, né? grande desfecho aí para a carreira do D'Alessandro, que terá uma despedida melancólica no Internacional, seja lá quando e como for, será melancólica, graças ao Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!